Rumi é uma daquelas personagens que à primeira vista parece feita só para brilhar no palco. Ela é linda, carismática, líder de um grupo que arrasta multidões, sempre impecável nas coreografias e com uma voz poderosa que hipnotiza qualquer plateia. Mas conforme a história de guerreiras do K-pop avança, a gente descobre que todo esse brilho vem acompanhado de uma sombra enorme. A Rumi não é só uma idol, ela é metade demônio, e isso não é só um detalhe qualquer, é o centro da identidade dela, algo que ela passa a vida inteira tentando esconder, mas que, inevitavelmente, acaba se tornando a parte mais importante de quem ela é. Visualmente, isso aparece desde o começo. O cabelo roxo dela é um símbolo de ousadia, de presença, e combina com a personalidade de líder que ela exibe para o público. Os figurinos, sempre pensados em ser chamativos, glamurosos e marcantes, carregam ao mesmo tempo uma função, e uma função prática, que seria esconder. Cada jaqueta pesada, cada manga longa, cada top fechado existe não só para criar uma estética perfeita, mas principalmente para disfarçar as marcas demoníacas que se espalham pelo corpo dela. Essas marcas brilham em neon magenta, são belas e assustadoras ao mesmo tempo, mas para a Rumi representam uma falha, uma lembrança constante de que ela não é como os outros. E é por isso que ela tenta cobrir a todo custo. O palco pode ser um lugar onde ela se sente viva, mas também é um lugar onde o medo de ser descoberta nunca vai embora. E aqui entra o lado psicológico, porque se a gente for parar para pensar, essas marcas funcionam como uma metáfora visual para algo que todo mundo conhece, as nossas inseguranças. Todo mundo tem cicatrizes, traumas, medos e que tenta esconder isso dos outros. Pode ser vergonha do próprio corpo, um erro do passado, um trauma familiar ou simplesmente aquela sensação de não ser bom o suficiente. A Rumi, ela passa o filme inteiro acreditando que para ser digna do legado, digna do amor e da aceitação, ela precisa apagar esse lado dela. O objetivo dela de alcançar o chamado From Moon dourado é exatamente isso. É a esperança de que com esforço, com suor, com disciplina e perfeição, ela vai finalmente se purificar, se livrar do que considera um defeito. É muito forte perceber como isso é parecido com a gente no mundo real. Tentar corrigir quem somos, como se pudéssemos ser aceitos quando nos tornamos perfeitos. O problema é que quanto mais a Rumi tenta apagar esse lado, mais ele se intensifica. As marcas se espalham, a voz começa a falhar, o corpo dá sinais de resgate. É como se o próprio filme girasse e gritasse que a gente, e ela também, não pode negar quem de fato você é. Quanto mais você esconde, mais o peso aumenta. E a queda dela vem justamente quando o segredo é revelado em público. Durante uma apresentação, a sabotagem expõe as marcas e de repente aquilo que ela mais temia acontece. Os fãs reagem em choque. As amigas Mira e Zoe se afastam e a imagem de idol perfeita desmorona diante de todos. É uma cena brutal porque traduz um medo universal. E esse colapso leva a Rumi ao fundo do poço. Desesperada, ela chega a implorar para Celine, a mulher que a criou como filha, a acabar com a vida dela. É uma cena pesada, mas que mostra como a luta contra os próprios demônios internos pode ser devastadora. A idol carismática, a guerreira incansável, se vê apenas como um erro que não deveria existir. E isso não é só fantasia. É uma metáfora real de como a vergonha, a ansiedade e o medo podem sufocar qualquer pessoa até o ponto de desistir. Mas é justamente desse lugar da dor que nasce a virada mais poderosa da personagem. A Rumi percebe que não vai encontrar força tentando apagar as suas marcas, mas aceitando-as. É quando ela decide subir no palco sem esconder nada, com as marcas brilhando em neon por todo o corpo, que ela encontra sua verdadeira força. Aquilo que antes era um motivo de vergonha se transforma em um símbolo de poder. E as amigas veem, e em vez de ela se quebrar,
ela se ergue. E esse é o momento que traduz a grande mensagem. Não é apagando os nossos demônios que a gente vence, é integrando eles. A sombra, esse lado obscuro que todo ser humano tem, feito das partes que a gente reprime porque acha feias ou erradas. Só que negar a sombra não a faz desaparecer. A única forma de ser inteiro é integrá-la, aceitar que ela também faz parte de nós. E a Rumi faz exatamente isso. Ela deixa de tentar ser só a idol perfeita, deixa de se ver apenas como uma metade humana ou metade demônio e passa a ser tudo ao mesmo tempo. É essa aceitação que dá a ela a coragem de enfrentar Guimar e proteger o mundo. E não dá para esquecer a relação dela com o Jinu, o integrante do Saja Boys. Ele também carrega marcas, ele também já foi humano, ele também é dividido entre esses dois mundos, e a conexão entre os dois vai muito além de romance. É o reconhecimento mútuo da dor de ser rejeitado. O Jinu, ele enxerga nela o reflexo da própria luta, e é justamente esse vínculo que o leva a se sacrificar por ela no final, mostrando que até alguém marcado pelo mal pode escolher a humanidade. E esse momento reforça ainda mais a mensagem do filme. As nossas marcas não nos definem. O que nos define são as escolhas que fazemos com elas. E olha como até detalhes técnicos da personagem reforçam essa metáfora. A espada dela, a Sanjeon, é um artefato tradicional coreano usado para afastar o mal. No filme, ela é invocada através da música e da dança, como se a própria identidade da Rumi fosse moldada pela mistura entre arte, cultura e poder interior. A arma é literalmente uma extensão de quem ela é. Até a voz dela tem peso simbólico. Quando ela está confiante e conectada consigo mesma, a voz gera energia espiritual capaz de manter a barreira contra demônios. Mas quando a dúvida, a vergonha tomam conta, a voz falha, racha, perde a força. É a tradução perfeita de como nossas emoções afetam nossa capacidade de agir. E outra curiosidade interessante que deixa a personagem ainda mais especial, o nome Rumi foi inspirado na filha da própria diretora, Maggie Kang, que inclusive dublou a versão criança da personagem, ou seja, uma figura criada a partir do amor e da inocência, mas que dentro da história luta contra a rejeição e o medo. É impossível não enxergar beleza nessa dualidade. No final, quando a Rumi canta sobre as suas marcas expostas, é quase um grito de liberdade, não só dela, mas de todos nós. Porque no fundo, todo mundo carrega marcas invisíveis. Elas podem não brilhar em nenhum rosto, mas estão lá. Traumas, inseguranças, falhas que a gente tenta esconder, o erro de acreditar que precisamos apagá-las para sermos aceitos. A verdade é que são essas marcas que contam a nossa história. E a Mira e a Zoe possuem um papel fundamental na jornada da Rumi. As duas representam a força da amizade e do apoio coletivo, mas também expõem a fragilidade dos vínculos quando confrontados com verdades difíceis. No momento em que as marcas da Rumi são reveladas, a reação imediata das amigas é afastamento, evidenciando a dificuldade de aceitar o inesperado. Esse rompimento momentâneo funciona como um reflexo das consequências do segredo que Rumi carrega. A reconciliação, entretanto, mostra que laços verdadeiros conseguem resistir mesmo quando a confiança parece quebrada. Ao final, a Mira e a Zoe, elas retornam mais conscientes da dor que a Rumi enfrentava, consolidando a ideia de que vínculos autênticos são capazes de sobreviver a revelações extremamente dolorosas e se tornam ainda mais fortes após elas. Os demônios do filme cumprem um papel que vai além do antagonismo literal. Embora apareçam como criaturas reais, podem ser lidos como símbolos da pressão social, dos traumas pessoais ou do medo constante de fracassar. O Rei Guimar, nesse sentido, funciona como a personificação da voz que insiste em diminuir qualquer conquista, lembrando constantemente que nunca se é suficiente. A batalha final, quando Rumi enfrenta Guimar, assume assim um caráter duplo, ao mesmo tempo físico e psicológico, funcionando como a materialização do combate interno. E a herança familiar da Rumi também é determinante para sua construção. Filha de uma idol caçadora de demônios e de um pai demoníaco ausente,
e ela nasce já carregando o peso das marcas que ela não pediu. A vergonha que se sente em relação à própria origem é transmitida desde o início da sua vida, tornando-se uma sombra constante em sua identidade. E esse aspecto reforça a noção de fardos herdados, algo que ultrapassa escolhas individuais. A personagem ela cresce com a sensação de que a sua existência é um erro, mas a narrativa mostra como esse peso, inicialmente motivo de dor, transforma-se em combustível para sua trajetória de liderança, coragem e aceitação. A jornada de Rumi mostra que nossas cicatrizes não nos tornam monstros, elas nos tornam humanos. E é justamente quando ela para de se envergonhar e decide abraçar quem é de verdade, que encontra sua maior força. No palco, diante de todos, ela não brilha apesar das marcas. Ela brilha porque decidiu mostrá-las. E essa é a mensagem mais poderosa que guerreiras do K-pop poderia deixar. Os nossos demônios internos não são inimigos a serem destruídos, mas parte de nós que precisam ser aceitas para que possamos finalmente nos tornar inteiros. E aí, você gostou da Rumi em Guerreiras do K-pop? Gostou desse arco dela? Comenta aí que eu quero saber. E olá, eu sou Brendovski, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo por aqui no meu canal falando sobre o universo de guerreiras do K-pop. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative esse sininho, pois eu vou trazer bastante conteúdo sobre esse universo. Eu vou deixar um vídeo aqui na tela final para você conhecer o meu conteúdo por aqui. Clica nele e então até o próximo vídeo.